Doutora Lu, eu tive o meu beta-HCG positivo e depois ele negativou. E aí eu descobri que eu não estava grávida. O que acontece? Será que isso é raro? Isso aconteceu comigo? Eu queria entender um pouquinho mais. Em homenagem a essa mãe, que eu quero dar meu abraço, que eu vou gravar esse vídeo, que hoje é um assunto muito triste, especialmente para as mulheres que desejam uma gravidez e acabam não tendo essa gravidez viável, né? E esse bebê não chega aos braços. Vamos entender um pouquinho disso. Então vem comigo. Primeira coisa, o que é o hormônio beta-HCG? O beta-HCG é um hormônio que muita gente chama de hormônio da gravidez, porque ele é um indicador mais mensurável, né? O primeiro que a gente colhe no exame de urina, exame de sangue, que ele sinaliza que nós podemos estar grávida, melhor dizendo. Ele é produzido no corpo de qual forma, doutora Lu? O beta-HCG, quando é uma gestação, né, ele é produzido porque quando o embrião, que normalmente ele é fecundado, né, o óvulo normalmente é fecundado lá na tuba, e ele caminha até o útero e ele se aninha, se aloja na parede uterina, nesse momento o corpo produz o hormônio beta-HCG, para que haja essa proteção desse embrião e o desenvolvimento dessa gravidez. Então, essa é a primeira coisa, como ele é produzido. Ele é dosado na urina e no sangue, nos exames de farmácia e tudo mais. Se ele deu positivo no corpo dessa nossa colega, né, que nos escreve, é porque em algum momento esse hormônio circulou no corpo dela. Dificilmente o exame é falso positivo, tá? Isso é muito raro. Por que aconteceu isso, doutora Lu? Porque existem condições que eu vou explicar uma a uma aqui brevemente para vocês, aonde essa gravidez não era viável. E em alguns casos nem era, na verdade, gravidez. Então vamos lá. O caso mais comum é o que a gente chama, né? Quando eu digo, os médicos chamam de gravidez química. Nome horroroso, aliás, para falar o quê? Que é uma gravidez bem no começo, aonde por alguma alteração genética ali, na multiplicação das célulazinhas, ocorre uma perda gestacional, que a gente antigamente nem se for, era descoberto, né, que estava grávida que perdeu, porque se demorava um pouco mais para fazer os testes de urina e detectar o beta-HCG. Hoje, as pessoas percebem mais essa perda gestacional precoce porque elas já colhem esse exame e tem maior sensibilidade na dosagem do beta-HCG. Então, essa gravidez, que eles falam de química porque é um nome horroroso, acontece com essa perda muito precoce. E que é muito triste, porque hoje quem está esperando uma gestação, está esperando um bebê, o sonho do bebê, já a notícia já é muito empolgante. Imagina você ter essa notícia e de repente não ter mais. Então é muito doloroso. O segundo tipo é que esse beta-HCG positivo, realmente positivo, mas não se transformou numa gestação viável com o bebê no colo, é quando acontece uma doença chamada gravidez ectópica. Que nome estranho, né? Gravidez ectópica nada mais é que quando há fecundação, né, do óvulo para o espermatozoide, ele não se implanta na parede do útero como deveria. Ele se implanta em outra parte do corpo da mulher. Inclusive é perigoso quando tem essa gravidez ectópica e pode ter, por exemplo, dor abdominal, sangramento, tontura. Isso é muito arriscado e normalmente é um processo que precisa de tratamento imediato na suspeita que essa implantação não aconteceu no útero. Precisa de intervenção médica imediata. Mas não deixa de ser uma gravidez, mas ela não se torna viável porque não está no ninho materno, que é o lugarzinho que o bebê deve crescer. Uma outra fonte de beta-HCG positivo seria uma doença. É uma doença chamada doença trofoblástica gestacional, onde esse tecido chamado de trofoblástico, meio complicado o nome, né? Na verdade, ele produz esse beta-HCG, que é esse hormônio que consegue ser detectado. Então, ele pode estar, inclusive, bem alto esse hormônio, mas não era uma gestação, era esse problema, essa doença que precisa ser tratada. Uma outra causa de beta-HCG positivo é, por exemplo, as mulheres que fazem tratamento de fertilidade e acabam tomando remédios para estimular tal, e acabam para indução da ovulação e acabam recebendo esse beta-HCG injetável. E aí pode ficar no corpo e causar um falso positivo por causa dos exames, né, colhidos e os remédios tomados. Então é muito importante, se você está em tratamento de fertilidade, conversar sempre com o médico que está te acompanhando. E o último caso, o mais raro de todos, que é muito difícil acontecer, é o falso positivo pelo laboratório.
Existem sim, às vezes em alguns exames, interferências de anticorpos, tal, mas isso é muito raro, tá, gente? Mais comum são essas razões que eu já expliquei. Por isso que a gente fala que a gravidez não é um exame de beta-HCG. Primeiro, ele tem que ter um acompanhamento, é uma situação clínica da mulher que precisa ser acompanhada por um médico no pré-natal. Vai ter que ter uma curva para saber se esse hormônio cresceu, tá multiplicando durante todos os dias, um pouquinho ele vai crescendo, ele dobra a cada 48, 72 horas. Esse hormônio faz a proteção desse embrião lá na parede uterina. Precisa ver se o saco gestacional, que é um cantinho, um ninho do bebê, é um saquinho onde o fetinho lá, o embrião cresce lá dentro e ele vai desenvolvendo, se ele está colocado no lugar certo, que é na parede uterina. Tem que ver a gestação através dos sinais clínicos do corpo. São muitas coisas para a gente falar que é uma gestação. De qualquer forma, não é um exame positivo. Só que hoje, na vida moderna, na mídia, na novela, no filme, já mostra, né, o sinalzinho positivo. Já no exame de farmácia já gera uma felicidade, como já tivesse sido uma gravidez concreta e real. Ele, na verdade, é um indício de uma gravidez, esse exame, mas um exame só não garante que seja uma gestação viável e presente. Então, a gente tem que ter um pouquinho menos ansiedade, se é que isso é possível, porque senão a gente vai se decepcionar muito com esses casos que eu falei, que não se tornou uma gestação viável. Por isso que é muito importante o acompanhamento de um médico. E antes de encerrar esse vídeo, eu queria deixar uma coisa muito clara, especialmente um recadinho para as mulheres que já passaram por esse luto, por essa perda, porque seja ou não, quer ou não uma gravidez, mesmo fora do lugar, uma gravidez química que perdeu, enfim, seja qual o motivo, para nós que estamos esperando uma gestação, tivemos um sonho, aquele momento do positivo já era uma coisa, no nosso coração já era uma coisa muito especial. Perder, né, de certa forma, esse sonho nesse momento, é um momento de perda, de luto, e a gente tem que respeitar, sabe? Se você conhece alguém que passou por isso, a gente tem que respeitar, acolher, porque não é fácil. Tem muita gente que não entende esse luto porque para eles era uma coisa só imaginária, uma coisa, era só um teste. Não, não era só um teste, era um momento, era um sonho, era uma expectativa que acabou não se concretizando. Então, sinta o meu beijo, o meu carinho, as minhas orações, e não se culpe, tá? Porque não tem nada a ver com nada que você tenha feito, produzido, não é culpa sua que as coisas tenham tomado esse caminho, né? Deus sabe o de tudo e tudo tem um tempo certo. Então, eu quero deixar minha esperança, meu recado de carinho, não perder a fé, continuar lutando pelos sonhos e sempre se cuidar da parte emocional, né? Emocional e espiritual, da mente, do coração, do espírito, do corpo, porque nós somos uma composição de vários fatores, nós não somos só um corpo, então a gente precisa se cuidar, e uma perda dessa dá uma mexida muito grande. Então, se cuide, tá? Não desista e continue lutando pelos seus sonhos. Eu tô aqui no canal sempre trazendo para você conhecimentos médicos de uma forma, tentando traduzir uma linguagem o mais tranquila possível, para que você possa ter esses conhecimentos, e conhecimento traz tranquilidade, traz mais saúde. Essa é a minha missão. Conto com você, então siga aqui no canal, vá nas minhas redes sociais, tem Instagram, tem TikTok, tô te esperando lá. Um abraço, tchau!